Olá, eu sou a Lidiane Kerley da Confeitaria Refinada. Sejam bem-vindos à quarta aula da primeira imersão da Confeitaria Refinada. Aqui você vai aprender do zero como fazer bolos decorados em chantininho. E eu vou te contar todos os meus segredos para que você possa realizar todas as técnicas que eu vou te ensinar aí, na sua casa, na cozinha da sua casa, tá certo? No conforto do seu lar. Se você aplicar tudo que eu vou te ensinar, eu posso te garantir que você pode faturar até R$5.000 somente com a venda de bolos decorados em chantininho. Parece até um sonho, né? Poder imaginar que você pode trabalhar com o que você ama e ainda conseguir independência financeira. Está tudo aqui nas suas mãos, só depende de você. Aqui na imersão da Confeitaria Refinada você vai poder aprender e conhecer o meu método à prova de erros e vai parar com esse medo todo do chantininho. Mesmo se você já for uma confeiteira que já está nessa área aí há um tempinho, você vai poder aplicar as técnicas que eu vou ensinar aqui na sua produção, tá certo? Na aula de hoje você vai aprender a minha receita de chantininho estabilizado, vai aprender a fazer o preto, o vermelho, vai aprender a trabalhar com a mistura de cores, texturizar o chantininho, vai aprender muita coisa. Inclusive, eu separei uma receita especial de chantininho de morango e um chantininho de chocolate, além dos dois pontos diferentes que eu vou te ensinar. 2 tipos de batimento, enfim, tem muito segredo nessa aula, você não pode perder nem desgrudar o seu olho daqui, certo? Mas eu preciso te falar que você não vai ter um aproveitamento de 100% se você não tiver assistido às aulas anteriores, tá? Tá tudo na sequência e para você não ficar voando, eu sugiro que você vá assistir essas aulas, tá? E assista elas antes que eu tire elas do ar, tá bom? No grupo VIP eu vou colocar todos os links de todas as aulas anteriores e também as receitas das massas e dos recheios que a gente já aprendeu aqui, tá? Então quem tiver no grupo VIP, ao final da imersão também vai receber o nosso e-book e um certificado de participação da imersão. Então se você ainda não entrou nesse grupo, acesse o link que tá na descrição desse vídeo. É só clicar e entrar no grupo, tá? Bom, eu quero agradecer novamente a todas as mensagens que vocês deixaram aqui pra mim, tá? É surpreendente ver o quanto que vocês estão amando essa imersão e o quanto que já estão sendo transformados com tudo que vocês têm aprendido aqui. Foram centenas de comentários lindos e eu fiz questão de trazer alguns aqui para compartilhar com vocês. A Neuza Narina, ela escreveu assim: "Você me fez chorar. Mulher, me deu incentivo de acreditar no meu sonho a ser realizado. Com Deus no centro e aprender contigo, a sua história me ajuda a acreditar em mim mesma, que vou conseguir fazer meu sonho, principalmente bolo de andar, que tenho medo de trabalhar um bolo de casamento, um bolo profissional, que sempre sonho em realizar. Amo suas aulas, que Deus te abençoe grandemente. Muito prazer, Neuza Africana." Paula escreveu assim: "Nossa, fiquei emocionada com sua história, pois faço bolos para os meus filhos e família. Quero fazer bolos e panetones para o Natal para iniciar na confeitaria. Gostei muito do seu canal, muito obrigada por compartilhar conosco." A Ana Lúcia escreveu: "Aula super explicativa, maravilhosa. Em nenhum vídeo que já assisti nunca esclareceram sobre quando ou não molhar a massa e a quantidade certa." Esses comentários só me mostram o quanto que a imersão está sendo significativa para vocês, o quanto está ajudando nessa transformação, e eu fico muito feliz em saber que eu estou fazendo parte de tudo isso, que vocês estão me dando esse voto de confiança. Essa comunidade está só crescendo. Cada vez mais pessoas estão interessadas na confeitaria e isso me motiva a continuar e sempre a buscar o melhor para vocês. Agora vamos aprender de uma vez por todas a mexer com o chantininho? Vamos lá! Então chegou a hora mais aguardada, né? A hora da gente desvendar esse mundo do chantilly. E como eu tenho falado para vocês durante toda essa maratona aqui, né? Toda essa imersão, a gente é quem complica as coisas. A gente é que costuma ultrapassar as regras, né? Quebrar as regras. Eu vou mostrar para vocês aqui todas as regras para usar chantilly, tá certo? Mas antes, a gente vai precisar, ó, de uma batedeira.
pode ser a planetária ou pode ser a de 2 pazinhas, tá? Só que a de 2 pazinhas vai dar mais trabalho, vai pesar seu braço e precisa ter no mínimo ali uma potência de 300 watts, tá? E aí você tem que ficar mexendo a sua batedeira, não pode deixar ela paradinha não, tá? Tem que ficar movimentando, tentando imitar o movimento da planetária, certo? Vamos usar aqui, ó, um pão duro, colher, termômetro, vou mostrar pra vocês, pra quem tiver termômetro em casa, como usar. Peneira também é importante. Leite em pó, tá? Eu tô usando essa marca porque é o que tem aqui em casa, mas você pode usar qualquer marca, tá? Que dá certo. Vamos usar merengue. Ah, outra coisa ainda falando sobre o chantininho, né? É obrigatório usar o leite em pó para fazer chantilly? Não, não é. Eu vou fazer também aqui só chantilly para você ver que também dá certo, tá? Mas para quem quiser dar um sabor a mais, uma resistência a mais, pode estar usando o leite em pó, porque o leite em pó ajuda na estrutura desse chantilly, ajuda ele a ficar mais resistente, tá? Nós vamos usar também, ó, o merengue power, tá? Merengue power a gente vai usar para deixar o nosso chantilly super firme, resistente. Para quem tem muita dificuldade para trabalhar com chantilly, que sempre fica mole, você vai procurar esse produto aqui, tá? Merengue power da marca Arcolo. Ele vai te ajudar muito, vai deixar o seu chantilly tão firme que dói até o braço na hora de texturizar. Outra coisa que você pode substituir o merengue power é o glacê real. Esse daqui é da marca Iceberg, mas tem de várias marcas, tá? Qualquer glacê real serve. E a diferença entre os dois é que o merengue power ele é mais forte e o glacê real ele é mais fraco. Então você pode inclusive usar o dobro da quantidade se você for usar o glacê real, tá? Tipo assim, aqui a gente vai usar uma colher de sopa, por exemplo. No glacê real você pode usar 2, tá? Porque ele é mais fraquinho do que o merengue power. O merengue power também é bem mais caro, tá? Tem que focar nisso aqui, que ele realmente é um pouco mais caro. Mas pra quem tá começando, eu acho que super vale a pena, porque você vai ter uma segurança. Melhor pagar um pouquinho mais caro disso aqui do que correr o risco de botar um chantilly inteiro fora, né? Chantilly, a gente vai utilizar esse chantilly aqui, tá? Que é o Platinum da Ulalá. Essa aqui é a marca que eu utilizo e aqui eu vou recomendar pra vocês. Eu sei que nem todas as cidades têm, né? Chantilly Ulalá, Platinum. Eu sei que nem todas as cidades têm, mas vocês vão poder fazer testes com outras marcas. Eu só não posso garantir para vocês, tá? Mas vocês vão sim poder fazer testes, utilizar a mesma receita, as mesmas técnicas que eu vou passar aqui e adaptar com a marca que vocês encontrarem, tá? E aí vocês vão testando, dentre as marcas que você encontrou, quais aquelas que são melhores, tá? Mas o Platinum, eu recomendo ele porque é um chantilly de boa qualidade, ele tem uma durabilidade muito grande, então eu gosto muito quando eu utilizo, não tenho problemas quando eu utilizo esse daqui, ele é super cremoso, então mesmo batendo no ponto de buraco no meio, ele não fica tão poroso, então eu gosto muito de trabalhar com essa marca aqui, tá? Principalmente com o Platinum. Glacê real já falamos. Leite condensado a gente vai utilizar para texturizar. Eu vou te mostrar 2 situações, uma usando o leite condensado e uma que dispensa o leite condensado, tá? 2 na verdade que dispensa o leite condensado. É só importante, pode ser qualquer leite condensado que você esteja acostumado a utilizar, a única importância é que ele esteja em temperatura ambiente. Se ele estiver gelado, a gente vai se atrapalhar no ponto, então o recomendado é que ele esteja em temperatura ambiente, tá? Vamos utilizar também os corantes. Eu separei aqui alguns corantes pra gente utilizar, os mesmos que que eu mostrei lá na primeira aula, tá? Quem não assistiu a primeira aula, corre e assiste enquanto elas estão disponíveis, tá? Aula 1, 2, 3. Então eu mostrei esses corantes aqui na aula 1, a gente vai usar eles, tá? Acredito que seja só isso aqui que a gente vai utilizar pra gente poder começar, né? Então, vamos lá. Vamos partir do princípio de quando a gente compra o chantilly na loja. Quando a gente compra o chantilly, que a gente chega em casa, geralmente, vamos supor que você veio de ônibus da loja até em casa. E aí, tava calor, você veio pegando sol do ponto de ônibus até em casa, e aí você chegou em casa, você pega esse chantilly e você taca dentro da geladeira. Só que tá quente, né? Tá quente. Vai sofrer choque térmico. E aí, o seu chantilly já pode estragar dali.
sem você nem ter aberto, sem nem você ter batido, ele já pode estragar. Então, quando você comprar uma caixinha de chantilly, antes de colocar na sua geladeira, deixe dentro da sua casa, em cima da sua mesa, em cima da sua pia, num lugar fresco, para que ele fique em temperatura ambiente, perca aquela temperatura. Às vezes você veio de carro, você não veio de ônibus, mas no carro estava muito quente, na mala do carro estava super quente, então igual, tá? Deixa primeiro chegar em temperatura ambiente, tá? Ficar fresquinha a caixa para você botar em geladeira. Todos os chantilly que você comprar, você já deixa na geladeira. Por quê? Porque a gente recomenda que eles fiquem em refrigeração por 12 horas. Gente, prestem muita atenção nisso, por favor, tá? Ó, ele tem que ficar em geladeira 12 horas, tá? Significa que depois de 12 horas você vai poder pegar ele e bater? Não, não significa. A gente não pode bater chantilly somente com as 12 horas que ele ficou, ou 24 horas, ou um mês que ele tá na geladeira. Não, a gente não pode bater ele assim. A gente tem que pegar esse chantilly, depois de gelado na nossa geladeira, e colocar no freezer, no congelador, 30 minutinhos antes da gente bater. Pra quê? Pra que essa temperatura caia muito antes da gente utilizar. Então, quando a gente leva pro freezer, a temperatura cai. E aí ela chega na temperatura que a gente precisa para poder bater. Qual é essa temperatura? Eu gosto de trabalhar entre 0 e 2 graus, tá? Você pode usar um termômetro para medir. Se você não tiver um termômetro, deixa a sua caixinha aberta, tá? Abre ela aqui, ó, corta aqui em cima e bota ela no freezer aberta. Quando você vê que está começando a cristalizar na borda, significa que já está numa boa temperatura para você bater. Chantilly líquido não pode ser congelado. Congelou, digamos que você esqueceu lá no freezer, congelou. Gente, joga fora, não adianta. Você pode até descongelar, você pode até conseguir bater, mas não vai ficar estruturado, não vai render o que tem de render, pode ficar mole, pode destruir o seu bolo. Então, congelou é lixo, infelizmente. A gente tem que ficar atenta para que não congele, mas também não podemos bater ele quente, porque se bater ele quente, você não vai conseguir chegar no ponto, tá? Então, ó, vários problemas a gente já resolve somente nisso. Ah, Lidiane, mas eu deixei 30 minutos e mesmo assim não bateu, não chegou no ponto. Às vezes a gente mora num lugar tão quente, a nossa geladeira é tão fraquinha, o freezer é tão fraquinho que 30 minutos não vai ser suficiente. Você precisa colocar um pouco mais de tempo. Então, não fiquem, não cronometrem não. Ah, ela falou 30 minutos, é 30 minutos. Deu 29 minutos, ponto 59, eu vou lá, tiro. Não é uma regra absoluta, tem suas exceções, né? Então, se a sua geladeira for bem fraquinha, ou se naquele dia você abriu e fechou o congelador várias vezes, não vai baixar a temperatura em 30 minutos, tá? Então, se não tiver um termômetro, é maravilhoso. Para quem tiver condições de comprar esse termômetro aqui, esse é a laser, eu comprei ele por R$170 na época. Mas tem outros, que é o termômetro de espeto, que custa R$30, dependendo de onde você mora. Lá em São Paulo eu comprei por R$30. Então, né, assim, não é um utensílio caro, é dispensável, né, mas assim, se você tiver, vai facilitar, né. Então, tome esses cuidados. Aí, às vezes, acontece de você abrir o chantilly e ele tá tipo uma barra de sabão dentro, né. Falem aí no chat se já aconteceu com vocês, de tá igual uma barra de sabão. Então, só respondam sim, sim, sim ou não, não, não. Quando está assim, como uma barra de sabão, significa que ele está estragado. Você pode, se você tiver a notinha fiscal, você pode pegar a sua notinha fiscal com o seu chantilly e levar lá na loja que eles trocam para você, tá? Porque aí é um problema realmente que é um produto que você comprou bom e ele não tá bom, ele tá ruim, antes de você bater. Aí a loja tem como saber que realmente o erro é do produto. Esse produto pode ter superaquecido no transporte, enfim, pode ter acontecido várias coisas. Mas é um produto que tá estressado, é como a gente chama, tá? Que ele tá estressado, então não adianta. Essa barra de sabão você não consegue fazer nada, mas você consegue trocar na loja se você tiver a notinha. Essa é uma informação que eu passo para as minhas alunas, tá? E também que eu já fui orientada, inclusive, pela marca. E a gente acaba tendo uma segurança muito maior de trabalhar, né? Vamos falar mais. Leite condensado já falamos, acho que já falamos sobre tudo isso aqui. Então, ó, vocês viram quantas coisas eu falei para vocês fazerem antes mesmo da gente começar a bater? Então, todos esses processos, eles são importantes e é importante que você lembre de todos eles.
Leite em pó, eu falei que poderia ser qualquer marca, né? Poderia, realmente. Só que tem 3 produtos aqui que vocês precisam prestar muita atenção. Esses 3 pós que a gente vai colocar aqui no nosso chantilly, se eles tiverem sido abertos, os 3, isso vale para os 3. Se eles tiverem sido abertos há muito tempo, tá lá no fundo do seu armário, há muito tempo, ele não vai dar certo no seu chantininho, não vai dar. Vai ficar cheio de gruminho, pode dar o aspecto talhado, pode ficar mole. Por quê? Porque são produtos que, com o tempo que eles ficam abertos, eles vão perdendo a textura original, né? Eles vão perdendo a propriedade, eles vão açucarando, sabe? Então não vai ficando tão legal. O pó para merengue, ele é um pó bem clarinho. Quando ele tá ficando ruim, ele fica bem amarelo, amarelo forte. Então você já sabe que ele estragou. O leite em pó, ele fica mais grosso, né? Ele não dilui. Sabe quando você tem um leite velho aí na sua casa? Eu sei que você já passou por isso, porque a gente passa normal. Sabe quando você vai, por exemplo, você vai fazer um café com leite. Aí você vai, botou seu cafezinho lá e você vai, coloca uma colherzinha de leite e mexe. Não dilui, não vira leite. Fica cheio de pontinho, não é bolinha de grumo não. É pontinhos brancos, como se o leite não tivesse dissolvido. A mesma coisa vai acontecer no chantilly. E isso acontece porque o leite está aberto ali, ó, muito tempo, tá? Então, tem que ter cuidado, a gente não pode usar produtos velhos para fazer chantininho, tá? Porque senão vai dar errado sim. Ah, mas eu não quero fazer chantininho, posso trabalhar só com chantilly? Pode, você vai aprender aqui nessa aula a trabalhar só com chantilly. Inclusive, o bolo de altura dupla que eu postei no meu Instagram, que vai ser a atualização do meu curso de chantininho 2.0, ele foi feito só com chantilly. E eu levei ele no Uber, foi 30 minutos para chegar na festa e foi o maior sucesso. Eu postei até o feedback que a cliente me deu, dizendo que nunca comeu um bolo tão maravilhoso, que o bolo foi um escândalo, que a festa todo mundo perguntou quem fez aquele bolo, que não sei o quê. Por quê? Porque estava bem feito, mesmo sendo feito somente com chantilly. Mas eu fiz com chantilly platinum, né? Que aí eu garanto. Outros são outros testes, tá? Então vamos lá. Dito tudo isso pra vocês, o que eu estou fazendo aqui? O meu chantilly, eu não vou usar esse, né? Porque esse aqui, ó, quantos minutos já tem que eu comecei essa aula? Se ele tivesse gelado, 6 minutos? 14 minutos de aula. Só dessa parte, né, que eu comecei aqui essa introdução. Se ele tivesse aqui na bancada, ele já tava quente, tá? Então, tirou do freezer, você tem que bater. Não tem que fazer mais outra coisa, não. Você tem que bater. Ah, Lidiane, mas onde eu moro é muito, muito quente. Não importa, eu também moro num lugar quente. Aqui em Maceió é super quente, eu não tenho ar-condicionado, não trabalho com ar-condicionado por enquanto, né? Um dia, com fé em Deus, eu vou conseguir, mas por enquanto a gente não trabalha com ar-condicionado. E aqui também é muito quente, gente, então não tem essa. É só técnicas que a gente tem que seguir, tá bom? Pode ser que você não faça isso de colocar o seu chantilly no congelador e ele dê ponto, tá? Mas será que depois, quando você tá trabalhando, ele não começa a derreter? Então, tem tudo isso que a gente tem que avaliar, né? Então, vamos lá. Meu chantilly está na geladeira, está no congelador, na verdade, já faz mais de 30 minutos. Eu vou pegar agora pra gente bater ele, tá? Eu vou verificar a temperatura dele, tá? Então, eu vou mexer ele aqui, ó, pra poder verificar essa temperatura, tá? Ver quanto é que tá isso aqui. Ó, ele tá com 6 graus. Eu consigo bater? Consigo, mas Lidiane, prefiro deixar mais um pouco de tempo aqui no congelador, porque eu gosto de bater entre 0 e 2 graus, tá? Peguei meu chantilly, tá, da geladeira, do freezer, tá? Muito importante isso. Tá aqui com mais ou menos 1 grau, tá? E eu vou colocar aqui, ó, na minha batedeira. E agora eu vou colocar 8 colheres de sopa de leite em pó, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, coloquei aqui, ó, eu vou peneirar. Porque às vezes fica gruminhos, fica bolinhas, né? Vou vir aqui, ó, com o meu... Tô dispersa. Vou colocar também 1 colher de sopa do pó pra merengue, tá? Eu vou usar o pó pra merengue aqui. Como eu falei, ele é mais forte. Eu gosto mais de trabalhar com ele, tá?
tá? Ó, ele vem num saquinho assim, fechado. Vou colocar aqui uma colher de sopa. Ó, ele é um pozinho clarinho também, tá? Coloquei essa uma colher de sopa, agora eu vou mexer apenas para dissolver esse leite em pó aqui e esse pó para merengue, tá? Pronto, deu uma dissolvida aqui, ó, só para facilitar, tá? A gente vai trazer aqui na batedeira e eu vou ensinar para você, ó, o método de bater chantininho com um ponto de buraco no meio, certo? Então, coloquei todos os ingredientes na batedeira, misturei, eu vou ligar em velocidade máxima e vou bater até chegar no ponto do buraco no meio. No meio do batimento, eu vou usar a minha espátula para mexer aqui nas laterais, para poder empurrar o que tá na lateral para o centro do globo, tá? Você vai perceber que seu chantininho vai dar certo se você ver que ele está ganhando volume, tá? Que ele está aumentando o volume. Esse é o primeiro sinal de que seu chantininho vai dar bem certo, tá? Se você ver que seu chantininho está lá embaixo, não só mexeu e deu ponto, significa que seu chantininho estava estragado, tá bom? Então, ó, o meu já está ganhando bastante volume, tá vendo? Está ganhando bastante altura. Lembrando que essa é uma forma de bater chantininho, certo? Eu vou bater esse chantininho aqui no ponto de buraco no meio. Então, por isso, eu bato na velocidade máxima da minha batedeira, tá? Quando eu ver que ele já ganhou bastante volume, eu começo a ajudar com a minha espátula, certo? Olha só como tá chegando no ponto já, tá vendo, ó? Começa a querer soltar da lateral e ficar batendo só no meio, ó. Aproxima mais, né? Olha só, tá vendo como tá soltando da lateral? E vai ficar batendo só o meio, ó. Só o meio fica girando, já não pega mais tanto o chantilly. Ó, tá vendo que só tá girando o meio oco? Então aqui tá no ponto, ó. Chegou nesse ponto, eu desligo, ó, levanto a minha batedeira e aqui é o ponto de buraco no meio. Veja aqui o meu chantininho grudou totalmente no globo e veja o buraco no meio que a gente tanto fala. Olha aqui.
Tá vendo só como fica esse buraco grandão no meio? Quando a gente falar ponto de buraco no meio, é esse ponto aqui. Tá vendo só? Esse é o resultado do nosso chantininho. Eu vou tirar ele aqui, ó. Olha só como ele fica bem pesado, né? Aqui já tá pronto pra gente trabalhar com esse chantilly. Olha só o ponto dele, ó. Dependendo da marca que você usar, vai chegar nesse ponto e você vai sentir que tá mais poroso. Isso é por conta da marca, tá? O Platinum da Ulala, mesmo com um ponto de buraco no meio, ele não fica tão poroso, tá? Mas mesmo o outro ficando poroso, você consegue trabalhar, tá? A gente vai conseguir hidratar e utilizar tranquilo, tá bom? Deixa eu só agora pegar um Perflex e a minha panelinha. Com o meu chantininho batido, eu vou separar ele aqui em duas partes, porque a gente vai trabalhar com apenas metade agora. A outra metade eu vou te explicar o que a gente vai fazer, tá? O chantininho, quando a gente bate ele nesse ponto aqui, que vocês estão vendo que é um ponto firme, a gente não consegue alisar o bolo, tá? Por quê? Porque ele está extremamente poroso, né? Ele está duro, então a gente não consegue alisar ele com essa textura que ele tá aqui. A gente precisa hidratar esse chantilly, tá bom? Então, ó, eu vou só dividir aqui em duas panelinhas, porque a gente vai trabalhar com ele agora, sem descanso, e o outro a gente vai dar o descanso para ele. O que é isso, descanso? Ele vai ficar mais ou menos uns 30, 40 minutinhos na geladeira, tá? Pra gente poder trabalhar com ele. E aí vocês vão ver a diferença entre um e outro, tá? E aí vocês vão poder decidir como vocês vão trabalhar na casa de vocês, tá? Ó, tô tirando aqui tudo pra gente aproveitar tudo, né, ó. Então, aqui eu dividi em duas porções, certo? Ó, 2 bolzinhos. Vou botar um pouquinho mais nesse. O chantilly batido dessa forma, nada mais é que ar agregado, né? A gente tá incorporando ar, por isso que a gente bate em velocidade alta, porque a gente tá incorporando ar. Esse ar fica representado aqui através das bolhas. Essas bolhas que a gente vê é o ar. Como a gente bateu em velocidade máxima, então tem muitas bolhas. Quando a gente bate o chantilly, assim que a gente bate, a gente já quer usar, quando a gente deixa ele chegar nesse ponto de buraco no meio e a gente já quer utilizar, o que acontece é que tem muitas bolhas e aí vai ser mais difícil da gente trabalhar. Quando a gente leva ele para descansar, que é o que eu vou fazer com esse aqui, essas bolhas, quando a gente for trabalhar, elas já vão estar mais maleáveis, entendeu? Ela já vai ser mais fácil da gente texturizar. Não precisa colocar tanta força assim, tá? Ó. Então, eu cobri com plástico filme totalmente em contato. Se eu não colocar em contato, vai criar uma película em cima. E aí não fica legal o nosso trabalho, fica com vários pontinhos de ressecado. Então, agora vai pra geladeira essa parte aqui, tá? Peguei mais uma vasilhinha, tá? Porque eu vou ensinar duas técnicas aqui pra você. Então, só recapitulando, pra você não se perder. A gente bateu o chantininho estabilizado no ponto de buraco no meio. Então, para fazer esse ponto, bata na velocidade máxima até ficar rodando somente no meio, certo? Fez isso, você tem duas opções. Ou usar diretamente o seu chantilly imediatamente, ou dar o descanso para ele. Qual é a diferença? Quando a gente dá o tempo de descanso, fica mais fácil de texturizar, ele fica mais cremoso. Então fica melhor, não cansa tanto o braço, ele fica mais macio. Quando a gente usa imediatamente, ele tá um pouco mais rígido, tá? Então acaba doendo um pouco mais o braço na hora de texturizar, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos trabalhar com esse daqui que está sem descanso, tá? Vou começar dividindo ele em duas partes, tá? Esse daqui que a gente vai usar e está sem descanso, certo? E aí, para usar no bolo ou para usar no bico, o que a gente precisa fazer? Já que ele tá sem descanso, tá totalmente poroso, a gente precisa texturizar. Para texturizar, a gente vai usar leite condensado. Mas existe outra coisa que a gente pode texturizar, que é corante. Às vezes, dependendo da quantidade de corante que a gente vai usar, não precisa usar o leite condensado.
Entendam essa ordem. Primeiro a gente texturiza com corante. Ah, mas vai ser branco, não vou usar corante. Ótimo, já que não tem corante, vou usar o leite condensado. Ah, mas é uma cor clara, mesmo assim, vou usar primeiro o corante. Se precisar, eu uso o leite condensado. Entendem isso? Primeiro sempre o corante. Independente de ser forte, cor clara, primeiro vai ser corante. Se precisar, eu uso o leite condensado. Beleza? Entenderam aí essa parte? Ok. Então, a gente vai começar texturizando aqui, tingindo aqui, na verdade, o vermelho. Vem pra cá, pra pertinho, pra você ver. Tô aqui, certo, ó, com o meu chantilly totalmente poroso. Quando eu falo poroso, gente, é assim, ó. Totalmente duro, cheio dessas bolhas, tá vendo? Ressecado, seco, ó, tá vendo? Seco. Você não vai conseguir alisar nem o bolo com isso aqui, e nem muito menos trabalhar com bico, tá? E aí, o que é que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui o meu corante. Pra tingir de vermelho, a gente já começa com uma boa quantidade, tá? Eu tô colocando aqui mais ou menos uma colher de sopa. Não vai amargar, não precisa vocês se preocuparem. O que amarga é você colocar corante de pouco em pouco, e aí você acaba colocando uma grande quantidade, porque você não vai vendo o resultado, e você vai colocando de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. E aí você acaba deixando o seu chantilly mole. Então já começa com uma boa quantidade, certo? Ó, você viu aqui que eu coloquei mais ou menos uma colher aqui de sopa de corante, certo? Vou mexer, ó, até mais ou menos eu ver se aquela cor ali tá boa. Não precisa misturar tudo não, certo? Ó, cheguei aqui nesse ponto, daqui eu preciso imaginar que esse corante, depois que descansar, vai aumentar 2 ou 3 tons. Então, se eu quero um vermelho não tão escuro, eu não posso continuar colocando aqui corante, porque essa cor ela vai escurecer, tá? Não posso. Vocês estão vendo, ó, que eu coloquei aquele monte de corante e ele ainda continua firme? Por quê? Porque eu coloquei o corante de uma vez só. Eu não fiquei colocando de pouquinho em pouquinho, tá? É isso que deixa o seu chantilly mole, tá? Corante que amarga são corantes de péssima qualidade, tá? Há o risco de amargar? Há o risco de amargar. Se você usar um corante de péssima qualidade e se você colocar corante em excesso. Porque o que é um corante em excesso? É você querer que isso aqui chegue no vermelho imediatamente. E, gente, vermelho e preto são cores de descanso. Então, você colocou aqui, ó. Aqui já tá um vermelho claro. Pra chegar no vermelho escuro, num vermelho forte, eu preciso deixar essa cor descansar, tá bom? Então, você entendeu essa parte? Que para o vermelho ficar do tom que você quer, você precisa esperar ele descansar. E esse descanso, ele não precisa necessariamente ser lá na geladeira, não. Você pode montar o seu bolo, que no final da sua decoração, ele já vai estar um vermelho mais forte, tá? E não se preocupe que não vai perder o ponto, não. Não fique preocupada com isso que vai perder o ponto, porque não vai. É só você tingir da maneira correta, colocar boas quantidades, tá, ó, e mexer bem. Não fica também mexendo, achando que quanto mais você mexer vai ficar vermelho. Não vai. Mexer um pouquinho, viu que não tá da cor que você se agradou, coloca mais corante. Gente, a técnica é essa. Não existe outra forma da gente fazer vermelho. A técnica é essa daqui, certo? E aí, gente, lembra que eu falei que às vezes não precisa texturizar? Ó, só de eu estar mexendo aqui, o meu chantilly, ó, ele já está texturizado. Olha só como ele tá mais liso, tá vendo? Ó, mais cremoso, mais brilhante. Só de eu ter colocado o corante. Então, eu não vou precisar aqui colocar leite condensado, porque ele já está texturizado. E se eu continuar mexendo aqui, quanto mais eu mexer, mais texturizado ele fica. Olha só, deixa eu dar um exemplo aqui pra você. Eu tô espalhando ele aqui só pra você ver, ó, o quanto ele já tá lisinho, ó. Olha só, tá vendo? O quanto que ele já melhorou a textura dele, olha como ele tava a textura antes. Olha só, vou tentar alisar esse aqui pra você ver a diferença, tá? Como esse é branco aqui, é mais difícil. Tá vendo? A diferença desse aqui, dá pra ver? Tá vendo a diferença desse pra esse? Então, nesse ponto, a gente não consegue passar no bolo. Nesse ponto, a gente já consegue. E aí, vocês têm uma dúvida muito grande em relação a ponto pra bico, ponto pra alisar bolo. Esse ponto aqui, gente, é pra bico e pra alisar bolo,
tá, ó, pros dois. O meu chantilly tá firme, só que tá cremoso, tá vendo, ó? Ó a pontinha dele. Tá vendo? Não é uma pontinha mole, não tá escorrendo da minha espátula, tá vendo, ó? E continua firme e cremoso. E quanto mais tempinho ele ficar aqui, mais esse vermelho vai apurar, certo, ó? Aqui é o nosso vermelho, tá? Se você quiser colocar mais corante, só colocar, mas eu não aconselho. Esse daqui já vai chegar no vermelhão, tá? É só a gente ter paciência e começa a decorar o bolo. Ó, esse daqui já tá no vermelho pra mim ideal, certo? Ó, é só a gente ter paciência que ele vai chegar no vermelho que a gente quer. O que vai deixar amargo é se a gente começar a colocar aqui corante incansavelmente, certo? Não tem necessidade. Não sei se no vídeo tá dando pra ver direitinho, certo? Mas esse vermelho aqui já tá um vermelho intenso e ainda vai ficar um vermelho mais intenso ainda, tá? Então, eu vou deixar ele aqui do lado. Ó, eu vou pegar aqui essa tábua, certo? E eu vou colocar um pouquinho aqui desse vermelho aqui no branco, tá? Pra você ver a tonalidade que a gente chegou, certo? Ó. Olha só a cor desse vermelho. Aqui no branco você já consegue ver um vermelho bem mais forte, né? Se eu pegar um pouquinho desse vermelho, vou colocar aqui. Se eu pegar um pouquinho desse branco, quer dizer, aqui eu tenho que colocar mais branco, né? Ó, e agora eu vou misturar esses dois. Olha só, vou colocar agora um pinguinho de amarelo. E vou colocar, eu acho que um pouquinho mais do branco. Olha só, a gente já tem uma cor totalmente diferente, né? Já tem aqui mais ou menos um salmão. Tá vendo? Só misturando cores. Não precisa eu comprar um corante salmão, né? Deixa eu colocar aqui na tábua. Olha só como ficou, né? Essa cor. Eu vou colocar um pouquinho mais desse branco aqui, ó. Pra dar ainda mais uma clareada. E pode mexer o chantilly sem dó, tá? O que a gente não pode é ficar mexendo demais e o chantilly esquentar. Ó, vou colocar aqui ao lado pra você ver a diferença de cor que a gente tem. Aqui tá tipo um salmãozinho e o vermelhão, tá vendo? Que diferença dos dois. É bem legal, né? E se a gente continuar misturando, a gente tem outras cores, ó. Se a gente colocar mais amarelo aqui, a gente vai mudando ainda mais a cor desse chantilly. Olha só, aqui eu botei bastante amarelo, só pra você ver que dá pra gente ter várias cores usando poucos corantes. Ó. Ó, aqui a gente já tem mais um tipo um laranjado, né? Olha só, tá vendo como já mudou aí a cor? Nesse chantilly aqui, ó, que sobrou, eu vou fazer uma cor clarinha pra você ver que às vezes o corante não é suficiente pra texturizar. E aí onde você entra com o leite condensado, tá? Ó, coloquei apenas umas gotinhas aqui de amarelo. Vou misturar pra você ver. Olha só como ele tá bem poroso. Bem ressecado, né, ó? Ó. Vou colocar só um pouquinho mais pra poder aparecer na câmera, tá? Olha só.
se eu fosse alisar um bolo, ele estaria muito cheio de bolhas, né? Estaria ressecado, o corante não foi suficiente para texturizar. Então, o que que eu faço? Venho aqui com leite condensado, ó, e vou colocando um pouquinho, ó. Para essa quantidade aqui, eu coloquei mais ou menos uma colher de sopa, tá? E aí, eu misturo, ó, misturo bem, para que esse leite condensado hidrate esse chantininho. Você vai perceber que vai ficar até brilhoso, ele fica acetinado. Olha só, aqui eu já tenho um ponto super bacana, tá? Ó, vocês conseguem ver, ó, quanto ele tá cremoso, tá vendo, ó? E continua firme, tá vendo, ó? Continua firminho, certo? Então, aqui, ó, vou pegar um pouquinho pra colocar aqui ao lado, ó. Olha só. Que legal, né? Vou colocar aqui ao lado, essa cor que a gente fez. Olha só como o vermelho tá super intenso. Tá vendo que não há necessidade nenhuma da gente continuar aplicando corante? É isso que faz amargar, é corante em excesso. Agora, eu vou pegar aquele chantilly que tá lá na geladeira, que eu acho que já descansou alguns minutinhos. O ideal é que ele descanse mais, tá? Que ele descanse mais ou menos uns 40 minutos. Mas eu acho que já dá pra gente utilizar ele. Voltei. Olha só, esse daqui é o chantilly que eu levei pra descansar, tá? Já se passou mais ou menos uns 30 minutinhos que ele tá descansando. E agora a gente vai começar a trabalhar com ele, pra você ver a diferença do chantilly sem descanso e com descanso, tá? Ó, então eu vou colocar aqui um pouco, tá? Ó, do chantilly. E aí eu vou trabalhar somente ele aqui, puro. Pra você ver, ó. Essa espátula aqui é minha mole, eu vou trocar. Pronto, peguei uma espátula um pouco mais durinha, né? E aqui, ó, eu vou só trabalhar com esse chantilly, porque depois que a gente dá o descanso pra ele, ele fica mais cremoso. As bolhas ficam mais fáceis de sair. Então, mesmo um chantininho puro, que tá poroso, só da gente ficar batendo aqui, a gente consegue texturizar. Só de mexer. Porque as bolinhas, elas vão estourando e aí vai ficando mais fácil. Ó, ele tá bem poroso ainda, tá vendo? Mas eu vou trabalhar aqui um pouco com ele. E aí, qual é o legal disso? Poxa, a gente tá economizando leite condensado, né? Não precisa a gente tá usando leite condensado. E fica muito mais fácil, ele não fica tão duro pra ser manipulado aqui. E aí não cansa tanto o braço. Ó. Então, eu prefiro trabalhar com ele descansado, porque fica muito mais fácil de mexer, tá? Ó, ele já tá chegando no ponto aqui e eu não precisei colocar nada pra texturizar. Não tô usando nem corante, nem muito menos leite condensado. Somente manipulando aqui. É aqui que muita gente perde o ponto, porque fica mexendo, 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 até esquentar e ele ficar mole. Aí é que não pode, entendeu? Quando você vê que ele já chegou no ponto, você para de mexer. Olha só, tá vendo? Como ele já tá cremoso, ó. Olha só o biquinho que ele faz, ó. Quando estiver fazendo esse biquinho aqui, ó, significa que já está no ponto. Ó, olha só o biquinho. O biquinho da cremosidade. Pode puxar assim, ó, se fizer esse biquinho aqui, ó, da cremosidade, ele está no ponto. Tá vendo, ó? Chantilly descansado e eu não usei nem corante, nem nada pra texturizar e ele ficou assim. Vamos colocar ali na tábua.
Olha só, que legal, né, gente? Agora, será que a gente consegue fazer chantininho de cor escura com ele descansado? Vamos fazer agora. Eu tenho esse daqui, ó, que está descansado, né? A gente acabou de usar. E eu vou fazer uma cor forte. Será que dá pra utilizar a cor forte com ele estando descansado? Vamos descobrir agora. Coloquei aqui uma boa quantidade, né? Vou só pegar aqui a minha espátula. E agora a gente vai fazer azul. Certo, ó? Vou colocar aqui o meu azul. Tá entupido esse bico. Mesma coisa, vou fazer cor forte, não adianta eu colocar pouco corante, eu já tenho que colocar uma boa quantidade, tá? Ó, coloquei uma quantidade boa aqui e vou mexer, ó. Se eu tiver visto aqui que não tá na cor que eu quero, eu já nem continuo mexer, eu já coloco mais corante, tá? Só que no meu caso, eu vou continuar mexendo aqui, porque eu quero pegar esse azul, que tá um azul forte, mas é um azul mais aberto, né? Um azul mais claro. E eu vou transformar ele. Ó, eu não vou mexer muito pra texturizar, porque eu quero transformar esse negócio aqui. Vou pegar aqui um pouquinho desse azul e já vou colocar ele aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei ele aqui. Agora, o que que eu vou fazer pra transformar ele? Eu vou usar o preto que tá aqui, ó. Certo? E vou colocar aqui um pouquinho desse preto. Não coloco muito, não. Só coloquei um pouco. E vou mexer, ó. Olha só a mudança de cor já. Ficou tipo um azul jeans, né? Deixa eu limpar aqui a minha colher e vou colocar aqui do lado. Olha só como mudou já, tá vendo? De um tom pro outro, só colocando um pouquinho de preto. Agora eu quero ainda mais forte, então eu vou colocar aqui mais azul e mais preto. Ó, coloquei mais azul e vou colocar mais preto. E vou mexer. O legal de fazer misturinhas é que a gente sempre vai ter uma cor única, ninguém vai conseguir copiar, né? Porque só a gente vai saber fazer a nossa cor, a nossa misturinha. Ó, ficou dessa cor aqui, eu quero mais forte e vou colocar aqui mais azul. Olha só como já mudou, tá vendo? E assim, gente, por diante, né? Através de misturinhas, a gente vai conseguindo chegar a cores incríveis, ó. Precisa comprar um monte de cor de corante? Não precisa, né? Quando a gente tá começando, não precisa. A gente pode fazer misturinhas. Vou colocar um pouquinho mais aqui. Só pra gente ver até onde eu quero chegar, tá? Claro que se eu fosse fazer isso aqui, o ideal era fazer, já colocar uma boa quantidade, pra não ir amolecendo o chantilly, né? Quanto mais azul e mais preto eu colocar, ó, mais fechado ele vai ficar, tá? Mais puxando aí pra... O azul marinho, ele vai ficar. Certo, ó. Vou fazer só mais uma cor. Vou fechar mais ele aqui, vou colocando preto, tá? Vou colocar um pouquinho mais de preto aqui, tá?
que já tá numa cor escura bem bacana. Vamos ver? Olha só, gente. Olha só a variação de azul que a gente tem. A gente começou nesse aqui e chegamos nesse. Tá vendo? Como a gente pode brincar com as cores através de poucos corantes. Só usei 2 corantes, mas se eu fosse comprar, eu ia comprar um de cada cor, né? E aí o meu custo seria bem maior. Vamos fazer um verde agora, trabalhar com verde. Agora eu vou usar o azul e o amarelo, certo? Então vamos lá. Coloquei aqui um pouco de amarelo, vou colocar agora um pouco de azul. Meu azul tá entupido, aí tem que abrir assim. Ó, vou misturar aqui essas duas cores. E olha só que coisa mais linda, né? Olha só, gente. Azul e amarelo, tá vendo? Que a gente consegue tudo com poucos corantes. Não precisa sair que nem uma louca comprando todos os corantes que você vê no mundo. Não precisa, gente, ó. Até agora eu tô usando somente aqueles corantes que eu mostrei pra você no início, tá? Você pode tanto clarear isso aqui, quanto você pode escurecer, certo? Então, pra você clarear, ó, eu vou colocar um pouquinho mais de amarelo, pra gente clarear. E aí, você vai ter um verde mais folha, tá? Um verde mais limão, na verdade, ó. Ó, já mudou, tá vendo? A cor do verde. Eu vou colocar um pouquinho mais pra dar mais diferença na câmera, tá? Pronto, agora vai dar bem diferença. Ó. Olha só. Como já mudou essa tonalidade de verde, né? E agora, eu vou colocar, então, um pouco mais de azul, certo? Eu vou colocar um pouco mais de azul pra gente ver o que dá. Já tenho outro tom de verde aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Olha só que verde lindo, né? Agora, eu vou colocar, então, um pouco de preto. Ó, coloquei um pouquinho de preto. E ele vai dar uma fechada nesse verde ainda mais. Olha só a cor desse verde. Um verde militar, né? Olha que verde lindo. Nossa, todos os verdes estão bem bonitos, né? Vou colocar, só pra completar ali a nossa tabela, eu vou colocar um pouco mais de preto. Tá? Só pra gente ver aí que cor vai dar. Ó. Olha só a quantidade, tá vendo? Eu tô colocando assim, pouquinho em pouquinho. Aqui a gente só tá brincando com as cores, tá? Olha só. Aqui eu tenho um verde musgo, certo? Olha só, gente, que lindo. Quanta cor linda, né? E aqui a gente usou verde, a gente usou amarelo, a gente usou azul. Quer dizer, verde não, gente. Verde a gente usou através da misturinha, né? Mas basicamente a gente só usou azul, amarelo, vermelho e preto.
E além do vermelho, a gente tem todas essas variações, né? Além do azul, a gente tem essas variações. Tem as variações do verde. A gente poderia ter variações de laranja. A gente poderia misturar azul com vermelho e ter lilás. As variações são infinitas. A gente é que vai brincar com as cores, tá? A gente consegue todas através desses 4 aqui, tá? Então, a gente tem todas as cores. No meu curso de Chantilly Online, tem o círculo cromático, tem muito mais combinações de cores, tem como fazer marrom através dessas cores aqui, tem muita coisa legal, tá? Porque é muito mais aprofundado nessa questão da colorimetria. Mas vocês já conseguem ter uma boa ideia do que eu tô falando só através dessa aula aqui, certo? E faltou, né, o preto. Faltou o preto, ainda tem o chantilly aqui, ó. Certo? Vamos fazer o preto então. O preto é basicamente a mesma história do vermelho. A gente já tem que colocar uma boa quantidade, tem que deixar isso descansar, porque vocês viram quanto que apurou aqui o vermelho? Tá vendo? Se eu tivesse colocado mais corante, ele ia ficar amargo, tá? Então, ó, eu já começo aqui colocando uma boa quantidadezinha, certo? Se bem que aqui eu tenho bem pouco, né, chantilly. Coloquei essa boa quantidade, eu já dou uma espalhada, ó. Dou uma espalhada aqui no meu chantilly, certo? E aí, eu vou dar uma leve misturada. Por que uma leve? Porque eu quero ver em que cor já está. Ó, aqui ainda tá num cinza, que eu sei que mesmo ele escurecendo, talvez ele não fique no preto que eu quero, aquele preto graxa mesmo, tá? Então, aqui eu vou colocar um pouquinho mais, eu não preciso nem ficar mexendo muito. Eu já coloco um pouquinho mais, certo? Ó. E agora sim eu misturo. Ele tem que ficar numa cor de chumbo, certo? Uma cor bem mais escurinha. Porque ele vai depois pigmentar, né? Ele vai descansar. Ó, olha essa cor que tá aqui, tá vendo? Ó. Já é um chumbo, tá vendo? Um grafite, na verdade, né? Ó. Tá uma cor bem escurinha. Dá pra ver que tá escuro? Não. Mas tá preto não, né? Tá preto. Aí no vídeo pode ser que esteja até parecendo preto, mas não tá. Aqui pra mim ele tá um chumbo escuro, certo? Então eu não preciso ficar acrescentando aqui mais corante, tá? Porque eu sei que vai ficar bem escuro. Então o que que eu faço? Eu paro de acrescentar corante, certo? E apenas vou decorar o meu bolo. Quando eu terminar de decorar o meu bolo, isso aqui já vai estar bem preto. E não vai estar amargando. Agora, eu sei que muita gente pergunta, ah, mas tem um jeito de não manchar a boca do cliente? Não tem, gente, não tem, vai manchar mesmo. Tá, ó, vou colocar aqui esse chumbozinho, que depois vai virar um preto, certo? E aqui, ó, eu vou acrescentar esse branco nesse aqui, pra vocês verem que vocês conseguem fazer várias tonalidades, né? Tanto o mais escuro quanto o mais claro. Tá? Eu vou colocar um pouquinho mais desse preto aqui, só pra vocês verem uma cor mais escurinha, tá? Ó, coloquei aqui, vou dar uma mexidinha, só pra mostrar pra vocês outra tonalidade, né? Vou pegar aqui a colher, ó, vou colocar aqui. Ó, um pouquinho a mais de preto que eu coloquei já está mais preto do que esse daqui. Talvez no vídeo não dê tanta diferença, né? Agora, eu vou colocar, ó, todo esse branco aqui, certo? Ou melhor, eu vou colocar o preto no branco. Ó, tá vendo? Não tá mole, certo? Ó, tem estrutura, mesmo eu colocando várias quantidades de corante, né? Ó, coloquei aqui no branco, que agora eu vou fazer ele clarear. Olha só como ele já ficou agora um cinza bem claro. Olha só, gente, que legal, né? Muito, muito legal, bacana. Só essa aula que a gente acabou de ter já vale aí uns 1000 likes, hein? Vamos botar uma meta?
Eu vou botar uma meta que eu sei que vocês vão conseguir. 2.000 likes nessa aula. É uma meta baixa, gente. É uma meta simples só pra gente começar. No final dessa imersão eu vou estar com uma meta aí bem mais alta. Mas por enquanto, vamos botar uma meta aí, vai, minha gente. 2.000 likes. Eu sei que vocês conseguem. Cada um dando um like, a gente chega lá. Eu vou olhar, hein? Bom, eu vou bater agora um outro chantininho. A receita é a mesma. O que vai mudar aqui? Vai mudar o modo que eu vou bater e o ponto que eu vou bater, certo? Isso é que vai mudar. Mas os ingredientes vão ser o mesmo, tá? Ó, meu chantilly já tá naquele ponto. Já fiz toda aquela preparação com o meu chantilly, tá? Tá estupidamente gelado. Vou colocar aqui, então, ó, na minha tigela, certo? Ó, vou bater aqui 1 litro também. Pronto. Vamos lá colocar o leite em pó novamente. 8 colheres, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar aqui já o meu pó para merengue. Quem tá chegando agora na aula, a gente já explicou tudo isso aqui no início da aula, tá? Depois você pode voltar e ver novamente, para quem tá vendo assim que essa aula foi ao ar, né? Então, eu tô aí no chat com vocês. Vamos lá, agora eu vou peneirar, ó. Peneirei tudo aqui muito bem. Vem pra cá. Vou misturar aqui pra diluir. Enquanto eu vou misturando, eu já vou falando sobre o batimento, tá? Dessa vez, a gente vai bater ele num ponto que já esteja perfeito para alisar. Que não precise texturizar, tá bom? É um ponto cremoso. E para isso, a gente não vai bater na velocidade mais alta da batedeira. A gente vai bater numa velocidade média. Aqui a minha batedeira tem 8 velocidades. Eu vou bater na velocidade 5. Eu batendo nessa velocidade mais baixa, o meu chantilly não vai ficar com bolhas tão grandes. Ele vai ter bolhas mais estáveis, tá? E aí vai ficar muito melhor a textura dele. E eu também não vou deixar bater até chegar ao ponto de buraco no meio, tá? Eu vou bater ele no ponto perfeito para utilizar, sem precisar hidratar, sem precisar texturizar, tá certo? Então vamos lá, ó. Vou ligar aqui até a velocidade 5. Vamos deixar bater.
Deixa eu ver agora. Ó. Pra mim já tá num ponto maravilhoso aqui, ó. Esse é o ponto do chantilly perfeito, tá? Aquele ponto, ó, que ele é firme, tá vendo, ó? Só que ele é cremoso, é como se ele já tivesse texturizado, entendeu? A diferença é que não precisa texturizar, tá vendo, ó? Ele já tá liso, aqui a gente já consegue trabalhar com bico, ó, porque ele monta, ele tem estrutura, tá? Então a gente consegue trabalhar no bico, a gente consegue alisar bolo sem ter que texturizar. Esse é o ponto perfeito, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo como ele é lisinho? Já é acetinado. Então, eu tenho duas opções. Ou eu bato até chegar no ponto de buraco no meio, ou eu bato já no ponto perfeito, ó. Tá vendo? Quem vai decidir é você. Se você tá iniciando, começa batendo no ponto do buraco no meio. Se você já tem uma experiência, pode arriscar esse ponto aqui que você vai gostar, tá? Já é o ponto ideal, ó. Agora, lembrando que eu tô usando o Platino da Ulalá, tá certo, ó? Gente, é perfeito demais, ó. Perfeito demais. Olha só. Tá vendo como tá cremoso, ó? Olha a diferença, né? Daquele que a gente fez com um buraco no meio pra esse, ó. Ele já é super cremoso, tá vendo? Ó, super lisinho. Porque eu bati no ponto correto. E se você quiser fazer só chantilly no ponto correto, pode? Pode. Se você quiser fazer só chantilly no ponto do buraco no meio, pode? Também pode, mas aí você vai ter que texturizar, tá? Olha só. Olha só, porcionei aqui pra gente poder brincar um pouquinho mais com as cores, né? A gente já aprendeu bastante coisa nessa aula e agora a gente vai tingir um chantininho, ó, que já tá num ponto cremoso, né? Ó, então eu vou colocar aqui o rosa, esse rosa da Fab. Olha só, gente. Quando a gente vai tingir, eu ainda sugiro que pode deixar ele bater até um pouquinho menos, ó. Porque depois que a gente bota o corante, ele ainda fica mais firme. Tá vendo, ó? Porque esse chantininho aqui é muito, muito bom, ó. Então, pra quem tava com medo, né, de deixar ele num ponto cremoso e tingir, olha só, dá pra gente tingir e ele ainda fica até mais firme. Tá vendo, ó? Mas se a gente deixar ele descansar, vai ficar mais fácil de texturizar. Igual, a regra é igual. A gente não precisa colocar o leite condensado se a gente esperar ele descansar. Como aqui eu não vou esperar ele descansar, então eu vou colocar o leite condensado. Ah, mas você falou que não precisava texturizar. Sim, não precisava texturizar. Ó, ele aqui purinho, ele não precisa texturizar, ó. Ele está cremoso, tá vendo? Só que quando a gente bota o corante, ele acaba endurecendo um pouquinho mais. Então, o que que a gente faz? Ao invés de deixar nesse ponto aqui, pode deixar um pouco antes ainda. Porque quando botar o corante, ele vai endurecer um pouquinho mais, tá? É engraçado isso, né? Porque a gente tá acostumado a colocar corante e ficar mole. E aqui acontece o contrário. Esse chantilly, o Platinum, gente, ele é muito, muito bom. Ó. Dificilmente você vai perder o ponto se você usar ele. Prontinho, ó. Texturizada. Certo? Agora vamos pro próximo, pra próxima cor. Eita Jesus, gente! Olha, prontinho, ó. Depois dessa sujeira, né, que eu fiz, vamos lá mexer o nosso chantininho.
Olha só, tá vendo que eu falei que quando a gente bota corante, ele fica mais ressecado? Isso acontece realmente e é normal, tá? É natural. É só a gente deixar um pouco mais cremoso e aí não precisa texturizar nada, tá? E também, gente, ele fica mais ressecado pela quantidade, né? Porque a gente tá colocando cores mais claras aqui, então não tá indo tanto corante, né? O que eu quero que vocês vejam é a resistência desse chantilly. Que mesmo que você não consiga chegar no ponto de buraco no meio, você consegue um bom chantilly. Sem perder o ponto, né, ó. Vou botar um pouquinho aqui de leite condensado só pra texturizar agora pra vocês verem. Olha só, que legal, né? Ainda sobrou um pouquinho aqui, ó. Bom, vamos tingir esse daqui, né, com o Tiffany agora. Esse eu vou usar até uma colherzinha que tá aqui. Olha que cor linda! Um arraso, né? Nossa, que cor incrível essa! Gostei, hein? Olha que cor maravilhosa, não é? Ó, dá pra mexer com a colher? Dá, mas dá um pouco mais de trabalho, eu acho. E por que que eu tô mexendo com a colher, já que eu sei que dá mais trabalho? Porque às vezes em casa você não tem um pão duro, né? Então dá pra mexer com a colher também. Olha que cor linda, gente. Incrível, né? E aí, aqui eu vou colocar... Ah, já usei os 3, né? Bom, esse restante aqui, ó, sobrou aqui na minha batedeira. Eu vou juntar com esse daqui e vou tingir na batedeira, tá? Pra você ver que... Ah, mas é possível, então, Lidiane, eu não quero ficar batendo desse jeito. Eu posso tingir na batedeira, depois dele batido? Pode. Vamos fazer isso agora? Ó, vou até tirar um pouquinho, tem bastante aqui, né? Ó. Certo? Cremoso, ó. Tá no ponto cremoso pra você ver, tá? E aí a gente vai tingir na batedeira. Como que eu vou fazer? Vou colocar aqui a minha quantidade de corante que eu quero, tá? Por que que você colocou isso tudo? Porque é marrom. Marrom é uma cor forte, eu tenho que colocar bastante, tá? E aí o segredo é só bater em velocidade 1, tá? Só pra misturar. Aí eu levanto, tiro aqui de dentro do bol, ó, do globo. Isso aqui pra quem tem dor no braço é ótimo, tá? Ó, tiro aqui, aí eu vou dar uma limpada aqui na lateral, né, ó. E aproveito e já dou uma olhada na cor, tá? Na cor que eu quero, não tá, vou colocar mais. Ó. Cor forte, como eu falei pra vocês. Não tem jeito, vai corante, tá? Ó, paro e tiro aqui de dentro. Porque às vezes o que fica aqui não mistura bem, né? Não sai, porque como a gente tá batendo numa velocidade baixa, né, ó. Aqui eu já consigo ver a cor, tá na cor que eu quero, tá vendo, ó? Então, vou bater de novo.
E aqui eu fiz questão de fazer uma cor escura, de colocar bastante corante, pra você ver que não perde o ponto não, tá? E aí, ó, ele tá poroso, né? Posso texturizar na batedeira? Pode. Vou colocar então aqui o leite condensado. Tô batendo na velocidade 2, tá? Porque eu achei a 1 bem baixinha. Eu prefiro bater na mão porque eu acho mais prático, né? Mais rápido até. Mas pra quem tem problema no braço, isso é impossível, né? Então tem que fazer na batedeira mesmo. Ó, só dar uma mexidinha aqui, né? Dá uma homogeneizar isso aqui, até pra você sentir a textura de como tá. E se ainda não tá legal, bate novamente. Não é só você ter que fazer vários bolos, né? Vai acabar cansando o seu braço. Então, vamos ver o ponto disso aqui, como é que tá? Olha só, bati na batedeira, certo? Tingi na batedeira, né? Texturizei na batedeira e mesmo assim, ó, não perdi o ponto, tá vendo? Meu chantininho tá firme, texturizado e tingido. Agora, depois dessa parte da aula, eu tenho certeza que você vai compartilhar. Eu tenho certeza que você vai compartilhar muito. Pelo menos aí para uns 10 contatos seus ou para uns 10 grupos de confeitaria, né? Tenho certeza. Bom, vocês viram aqui como é fácil, né? É só a gente fazer as coisas com segurança. Não precisa ter medo do chantininho, tá? Ele que tem que ter medo de você, não o contrário, tá? É só a gente texturizar no ponto certo, não precisa deixar tão mole, não precisa encharcar de leite condensado. Lembra o que eu falei sobre encharcar o bolo de calda? Não precisa, né? Então também não precisa encharcar o chantininho de leite condensado. Você já viu aqui que se você deixar descansar na geladeira, quando você for mexer depois de 30 a 40 minutos, já tá no ponto, não precisa nem você texturizar, é só mexer. Então pra que ficar gastando leite condensado, arriscando perder o ponto, né? Quando eu falo para vocês utilizarem um chantilly de qualidade, é por esse motivo. Porque vocês viram aqui eu fazendo diversas cores, o chantilly não perde ponto, mesmo eu deixando ele num ponto cremoso, né? Então é muito mais fácil de usar quando a gente tem segurança com o produto que a gente está utilizando. Eu tenho segurança no que eu uso e no que eu estou ensinando para vocês, tá? Então aqui, ó, a gente aprendeu várias colorizações, várias formas de colorir, várias técnicas, né? A gente aprendeu como fazer ponto cremoso, ponto de buraco no meio, com descanso, sem descanso e ainda não acabou. A gente vai aprender agora como fazer o chantilly de morango e o chantilly de chocolate. Lembrando, gente, que isso aqui é só um pouquinho de todo o conteúdo que você é capaz de aprender, tá? Isso é só o mínimo. Ainda tem muita coisa, ainda tem muita técnica. Para quem quiser se especializar ainda mais, aprofundar ainda mais, eu tenho um módulo somente para isso no meu curso online. Um módulo somente de colorização, onde eu ensino também técnicas de como fazer preto, vermelho, marrom, de como clarear as cores, de como escurecer as cores. Então, no meu curso completo, você vai encontrar tudo isso e muito mais, tá? Mas isso aí você vai tomar essa decisão se você quer entrar no meu curso online ou não, mais pra frente, porque você ainda vai aprender muita coisa nessa imersão. Bom, agora a gente vai fazer o chantilly de morango e o de chocolate. E aí, o que você achou? Até aqui, até agora, o que você achou? Você gostou de aprender a minha receita de chantininho? Você viu o quanto que é firme, o quanto que é fácil de fazer e o quanto dá o ponto certinho, o quanto que ele é estável? Você vai ver que uma técnica simples pode fazer toda a diferença, né? Ela facilita todo o processo na hora de bater o chantininho, na hora de decorar o bolo, na hora de espatular.
Tem muitas pessoas que quando veem os resultados dos bolos que eu faço, dizem que não conseguiriam chegar nesse tal resultado, né? Um bolo bem acabado, rico em detalhes, estruturado. Eu recebo inúmeras mensagens todos os dias de pessoas me perguntando se um dia elas vão conseguir ter esses mesmos resultados que os meus. E aí elas ficam me perguntando: Lidiane, como é que eu faço para começar a produzir bolos da cozinha da minha casa? Como é que eu faço para começar nessa onda de decoração de bolos? Como é que eu faço para entrar? Será que eu vou conseguir um dia chegar nesse nível na confeitaria? Consegue fazer sim, tá? É isso que eu tenho que te dizer. Você vai conseguir fazer bolos incríveis, eu tenho certeza disso e eu confio no seu potencial. Eu sou mais ou menos como você, não muda nada, tá? Eu não nasci sabendo das coisas, das técnicas, nem muito menos nasci sabendo decorar bolo, tá? O que eu fiz foi me dedicar, foi estudar, foi me especializar e aprofundar cada vez mais e colocar tudo em prática, tá? Tudo que eu aprendia, eu já corria para praticar. Podia até ser uma técnica simples, mas eu só sossegava quando eu ia reproduzir várias e várias vezes até sair perfeito. E foi assim, com vários erros e acertos, que eu fui desenvolvendo o meu método de decoração em chantininho. Então ele não fica mole mais, ele não racha, ele não derrete, ele fica simplesmente perfeito. Como eu já contei para vocês em outras aulas, né? O meu início não foi fácil. Eu comecei sozinha, assim como você deve estar agora, se sentindo sozinha, só que antes de conhecer a refinada, né? Bom, vocês sabem que no meu início eu comecei pegando encomenda de parente, pegando encomenda de amigos, né? Nem batedeira eu tinha e eu já contei aqui isso na imersão pra vocês, que eu pegava emprestado, porque pra mim, minha gente, isso não importa e não importava naquela época se eu tinha batedeira ou não. O que eu queria mesmo era aprender e ir em busca do meu sonho, não importa a dificuldade que fosse, eu queria aprender. E foi assim que eu comecei. Você viu na primeira aula que não precisa ter muita coisa para começar, né? É pouca coisa, então você pode começar hoje. Para você se inspirar ainda mais, eu vou te mostrar um depoimento de uma das minhas alunas. Da semana da confeitaria. Essa semana foi, assim, uma das melhores semanas da minha vida, porque eu contava os dias para ela postar outro vídeo, né? Postava um vídeo, eu contava os dias para ela postar o próximo. E foi, assim, maravilhoso, cada dica maravilhosa que eu me encantei pelas dicas dela. Quando ela falou do treinamento de bolo de chantininho, aí eu fiquei maravilhada. Eu falei, eu preciso fazer. E aí eu já me inscrevi, me cadastrei para fazer o treinamento. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi o melhor passo que eu podia dar, porque tá sendo um treinamento maravilhoso, por mais que ela tá ensinando desde o início, né, desde aprender a fazer a massa, aprender a molhar as caldas que se usar, coisas que muitos já sabem, que estão fazendo o curso, o treinamento, por mais que seja isso, a gente tá aprendendo coisas diferentes. Porque a gente sempre trabalha com aquilo, né? Eu sempre trabalho com a mesma massa, eu sempre trabalho com os recheios, a gente tem os recheios, mas nada inovados. E ela tá ensinando várias massas pra gente, ensinou vários recheios, vários tipos de calda. Então, tá sendo assim um curso maravilhoso. A gente tá só no terceiro módulo e eu já tô encantada, né? Porque realmente é um treinamento maravilhoso mesmo. E ainda tem muito mais por vir, né? Então eu já tô ansiosa já pro que tá para vir, já tô ansiosa por todas as decorações, que é o que mais me interessa, as decorações, né? E eu só tenho mesmo a agradecer a Confeitaria Refinada por essa oportunidade, a Lidiane, por essa oportunidade de tá ensinando a gente, dando esse treinamento pra gente, né? Porque ela podia guardar o que ela sabe pra ela mesma e não passar pra ninguém. Mas ela passa o conhecimento dela, tá dando um suporte maravilhoso através do grupo do WhatsApp, porque o grupo do WhatsApp a gente pergunta, na mesma hora ela responde, se ela não tá, tem alguém da equipe dela para responder, sempre ali com a gente, não deixa a gente ali no vácuo, né, abandonada, sempre tá falando com a gente o tempo inteiro. Então eu só tenho mesmo a agradecer por essa oportunidade, né,
que ela tá dando, porque tá sendo uma oportunidade maravilhosa pra gente, tá sendo um crescimento maravilhoso, fora ainda que ela dá um apoio não só nas receitas ensinando, não só ali dando suporte no grupo do WhatsApp, mas ela também dá um apoio moral, dá uma força pra gente, um incentivo maravilhoso. Aí eu só quero mesmo agradecer pelo incentivo, por todo o apoio que você tem dado, que realmente você é maravilhosa. Esses depoimentos servem não somente para te incentivar, mas para me motivar também. Porque saber que pessoas comuns também conseguiram, que o meu método realmente funciona, ele é eficaz, me deixa muito feliz. Eu quero parabenizar a todos vocês. O fato é que nenhuma árvore nasce grande, né? Cheia de flores, já com muitos frutos, nada disso. O primeiro passo é você plantar uma sementinha. Vai regando, vai cuidando, que aí ela vai crescendo, se desenvolvendo para poder começar a dar os seus frutos. Do mesmo jeito é na confeitaria, do mesmo modo. No nosso caso, os nossos frutos são as nossas primeiras encomendas, né? Mas é do mesmo jeito, a gente tem que plantar, ir regando e ir cuidando. Eu só sei que o medo e a insegurança, eles vão continuar vindo, tá? E é normal, foi assim pra mim, vai ser assim com você também. E é até bom que isso aconteça, tá? A gente só não precisa dar tanto valor a isso, a gente tem que vencer, a gente tem que ousar, a gente tem que chegar lá e fazer, só isso. Mesmo que você erre no início, tá? Não se preocupe, você vai se dedicando, você vai se aperfeiçoando cada vez mais, porque os obstáculos existem e vão continuar existindo sempre. E eles estão aí para o nosso crescimento, tá? Eu mesma, gente, errei muito e eu tive muita insegurança. E hoje eu vejo que tudo o que aconteceu, tudo o que eu passei, só serviu para me fortalecer. Então não tenha medo, deixa esse medo de lado, chega disso, você pode. Eu sei que você consegue, tá? O resultado você vai ver depois. Você sabe por que eu falo que é possível você faturar até 5 mil reais por mês com bolos em chantininho aí na sua casa? Porque existe uma demanda muito grande de pessoas que precisam e que querem encomendar bolos gostosos, bolos decorados, sabe? Seja para sua festa, ou seja para festa de familiar, ou seja para festa de amigo. O fato é que a demanda existe, ela tá aí, bem do seu lado. A gente só tem que aproveitar e agarrar as oportunidades. E mesmo que você trabalhe fora, dá para você conciliar as duas coisas, a paixão pela confeitaria e o seu trabalho. Você pode pegar as encomendas, por exemplo, nos finais de semana, já pode adiantar alguns processos, né? Deixar congelado, por exemplo, como você aprendeu aqui na imersão, né? E assim você consegue aumentar a renda da sua família e quem sabe até daqui a algum tempinho você pode viver somente do que você ama, que é a confeitaria. Agora, mesmo que você não queira fazer para vender, você consegue fazer para sua família, sabe? Para os seus filhos, você vai economizar um dinheirão com as festinhas, sem contar no prazer de produzir o bolo do seu filho. E ainda é legal começar desse jeito, tá? Eu até aconselho as minhas alunas que comecem fazendo para a própria casa. Porque assim você consegue ir praticando, você consegue ir colocando em prática tudo que você vai aprendendo, né? Todas as técnicas. E aí você vai vencendo o medo, você vai vencendo a insegurança, né? Esse desespero que você tem só em pensar em errar. E eu posso te garantir que é dessas festinhas que vai sair as suas primeiras encomendas. Porque todo mundo vai querer saber quem foi que fez aquela delícia que tá encantando todo mundo na festa, né? Bom, vamos deixar de papear. Ainda tem um monte de coisa para eu te ensinar. Tem chantininho de morango, tem chantininho de chocolate. Você ainda tem um monte de técnica para aprender somente nessa aula, viu? Vamos lá. Agora a gente vai fazer chantilly de morango e o chantilly de chocolate. A gente pode usar esse tipo de chantilly, por exemplo, quando a gente vai fazer um vermelho. Se a gente fizer um chantilly de morango, a gente vai deixar mais saborizado, mais gostoso, né?
Vai deixar já na cor rosinha, então vai ficar mais fácil de chegar no tom vermelho, caso você não queira usar tanto corante. Então você vai usar menos, porque você já tem um fundo rosa. A mesma coisa a gente vai fazer com o chantininho de chocolate. Se você não quiser utilizar tanto corante, é só fazer o chantilly de chocolate, porque aí já vai ficar marrom, né? Um fundozinho mais escuro. E aí você vai usar menos corante preto. E ainda vai ter o seu chantininho com sabor de chocolate, né? Então vamos lá fazer. Eu vou usar 500, eu vou fazer meia receita de cada, tá? Ó. Então, ó, coloquei aqui 500 ml de chantilly. Vou colocar aqui, ó. O meu quase congelou, mas não congelou não. Vou colocar leite em pó. Todas as medidas, todas as receitas eu vou passar no grupo VIP do WhatsApp, tá? Então quem não tiver entrado ainda no grupo VIP e quiser ter acesso a tudo, inclusive no final da imersão nós vamos passar um e-book, né? Bem bonitinho, bem arrumadinho. Então quem tiver interesse é só clicar no link que tá na descrição aí do vídeo, tá? Ó, vou fazer o de morango primeiro. O uso do merengue power aqui é opcional, mas eu vou colocar, tá? Vou colocar meia colher de sopa, tá? Ó, uma colher de sopa bem rasinha, tá? Um outro ingrediente que você pode utilizar, se você quiser dar um pouco mais de volume ao seu chantininho, é o emulsificante para sorvete, tá? Então deixa eu só peneirar aqui, ó, os meus pós. E eu vou colocar mais ou menos, gente, é uma colherzinha de chá, tá? Que a gente coloca do emulsificante para sorvete, tá? Vou dar uma misturada aqui, pode vir pra cá. Vou misturar aqui, ó, esses pós. Olha só como já fica rosinha, né? Se você quiser usar o emulsificante no outro chantininho, pode usar também. Só que ele fica um pouco mais cremoso, tá? Você vai sentir o seu chantininho um pouco mais cremoso. Pra mim não tem, assim, erro não. Eu gosto de utilizar também o emulsificante no outro chantininho, tá? Só que fica um pouco mais cremoso. Vamos lá, vou bater em velocidade máxima mesmo, tá? Olha só, se você não quiser deixar no ponto de buraco no meio, já poderia parar aqui, ó. Já até passou um pouquinho, tá? Ó, aqui ele tá no ponto cremoso ainda, se caso você não quiser deixar no buraco no meio. Agora, vamos bater até chegar no buraco no meio.
Olha só, que maravilha! Olha esse ponto, gente, super firme, tá vendo? E vocês não têm noção do cheiro que tá isso aqui. Simplesmente muito cheiroso, muito saboroso, né? Porque vai estar com gostinho de morango. E olha como já fica bem rosinha, né, ó? Tá vendo? E aqui a gente consegue ter... Olha só como ele tá firme, tá vendo, ó? Ó, tá vendo? Chega a tá pesado, ó. Tá vendo só? Vou transferir agora, vou colocar nessa tigelinha. Então aqui, ó, se você quiser fazer o chantininho de morango, pra você poder fazer um vermelhão, vai ficar maravilhoso. Porque ele já tem um fundinho rosa. E como você já aprendeu a texturizar, aí vai ser fácil, né? Que agora você já tá expert. Olha só, se você tiver percebido lá no início da nossa aula, eu bati 1 litro de chantininho, né? A gente fez o chantininho com um ponto de buraco no meio. E eu dividi em duas panelinhas iguais a essa. Só que não rendeu tanto quanto essa. Ele ficou um pouquinho mais baixo. Por quê? Porque a gente aqui usou o emulsificante. Então, o emulsificante, ele dá um pouco mais de volume, certo? Ó, olha só, rendeu mais. Certo? Agora, se a gente não vai utilizar, o que que a gente faz? Eu, como não vou utilizar, né? Também não vou jogar fora. Então, eu vou embalar com plástico filme. Depois que a gente embala com plástico filme, pode ficar na geladeira por até uns 2 dias, tá? Pode ficar mais? Pode, mas a textura já não é a mesma. Então, até uns 2 dias, você pode guardar na geladeira. Depois eu vou falar um pouquinho sobre congelamento, tá? Ó, coloquei em contato, posso levar na geladeira. Vamos fazer o de chocolate agora, que depois que você viu esse de morango, tenho certeza que você ficou curiosa pelo de chocolate também, né? Ó, vou colocar aqui, vou encher, né? Então, vocês entenderam o que eu falei do emulsificante? Pode ser usado nas outras receitas que tem aqui, pode. A diferença é que ele vai deixar um pouco mais cremoso, principalmente depois do descanso. Na hora que você tá fazendo ele, se você for usar ele sem descanso, você não vai perceber. Mas se você colocar ele para descansar, você vai ver na hora que você for manipular que ele fica um pouco mais cremoso. Eu gosto, mas talvez para quem tá começando não vai gostar tanto. Então faz primeiro sem o emulsificante, depois se você gostar você coloca o emulsificante, combinado? Mas aqui no de chocolate e no de morango eu vou colocar. Porque a gente tá colocando uma quantidade de pó muito grande, o que faz o chantilly pesar. E aí ele rende pouco. Por isso que eu boto o emulsificante aqui, sim, com certeza, para que dê um pouco mais de volume. Como você viu, deu o meu bol cheinho. Uma outra dica, quando você for bater chantilly, se você bater 500 e 500, rende mais do que se você bater 1 quilo. 1 litro, quer dizer, se você bater 1 litro de uma vez, tá? Então vamos lá, repetir aqui a nossa receitinha, só que agora a gente vai colocar o leite em pó. Lembrando que eu vou passar todas as medidas lá no grupo VIP, tá? E a gente vai colocar também o chocolate em pó, que aqui eu tô usando o chocolate 50% cacau, tá? Esse daqui é da Genuine. Pode ser o 100%? Pode, mas aí eu aconselho que você use metade só, tá? Ah, e faltou o pó para merengue, né? Como eu tô fazendo meio, então eu vou colocar uma colher de sopinha mais rasinha, tá? Vamos peneirar tudo muito bem. Ó, ficou vários gruminhos, tá vendo? Então a gente vem aqui com a colherzinha, ó, e passa pra não estragar, né? Vou colocar o emulsificante, mais ou menos ali uma colherzinha de chá, tá?
E vamos misturar. Vamos lá, ó. Misturo bem aqui pra dar uma dissolvida, né, nesse pó antes de começar a bater. Porque quando começa a bater, já começa a montar. E aí pode ser que não dissolva tudo, né? Fique alguma parte sem dissolver. Ó. O emulsificante, ele também dá uma clareada na cor, assim que a gente bate, mas depois escurece um pouco mais, tá? Velocidade alta até o ponto de buraco no meio. Ponto de buraco no meio também, se você quisesse deixar no ponto cremoso também poderia, tá? Extremamente saboroso, uma delícia. Isso aqui é um diferencial enorme aí para os seus clientes, né? Que eles não estão esperando. Então, já pensou? Chega um chantininho de chocolate, um chantininho de morango, eles vão pirar. Essa cor, ela dá uma escurecida, tá? Depois, como eu falei, o emulsificante deixa mais claro na hora que a gente bate, mas depois acaba escurecendo um pouquinho. E se você quiser também tingir, né, deixar mais, com cor mais de chocolate, só colocar o corante marrom, tá bom? Olha só, tá vendo que eu falei de rendimento? Ó, rendeu mais. E aqui, eu vou cobrir agora com plástico filme. Eita, quanta coisa, viu? Só essa aula já parece um curso completo, né? E você viu como é fácil, como é simples dominar o chantininho? Agora eu sei que você tá querendo saber qual é o próximo passo, né? Daqui a alguns dias, você sabe que a nossa imersão, ela vai acabar. É, isso mesmo. E aí, o que vai acontecer depois? Você já sabe? Bom, se você acha que a imersão, que depois da imersão, a sua jornada na confeitaria só começou, você tá coberta ou coberto de razão, viu? Existe um treinamento muito mais completo, muito mais detalhado do que a imersão, e eu fiz absolutamente com muito carinho. Eu juntei tudo o que eu sei de confeitaria e coloquei dentro desse treinamento com muito amor, com muito carinho, sempre buscando o melhor para os meus alunos, viu? Por mais que eu quisesse falar tudo aqui na imersão, por mais que eu quisesse ensinar tudo aqui na imersão, seria impossível, porque é muita coisa e o nosso tempo aqui, ele é limitado. Mas, a partir de amanhã, eu começo a detalhar melhor esse treinamento para quem realmente tiver interessado em dar o próximo passo na confeitaria, tá?
só para aqueles que quiserem ter a vida transformada através da confeitaria. Então amanhã eu começo a detalhar um pouquinho mais desse treinamento, tá? Mas por enquanto eu quero que você aproveite o máximo o conteúdo que está disponível aqui na imersão para você, tá bom? Ainda tem muita coisa para vir e na próxima aula, na aula 5, você vai aprender a trabalhar com os bicos de confeitar, tá certo? Você vai aprender a posição correta do seu bico, movimentação, sistema de pressão da forma correta, tá? A gente vai trabalhar com roseta, com fita, com cesta, com telhadinho, com cordinha e as famosas ondinhas. Você vai aprender tudo. Eu só sei que não dá pra você perder nada, né? Você sabe também. Bom, amanhã, entre 19 e 20 horas, a aula já vai estar no ar e eu vou te mandar os links lá no grupo VIP, tá? Então, quem ainda não entrou no grupo VIP, entra. O link está na descrição desse vídeo. É só você clicar e entrar no grupo VIP, tá? Então, eu espero muito que você tenha gostado dessa aula e agora você já sabe o que tem que fazer, né? 2 coisas simples. Isso mesmo. A primeira é você deixar aqui embaixo no comentário o que você achou dessa aula. Eu quero saber o que você tá sentindo, o que é que você descobriu aqui de técnica nova, o que você já colocou em prática, o que você vai fazer. Eu quero saber tudo. Me conta aqui nos comentários, tá? Eu tô amando ler cada um desses comentários. E a outra coisa vocês já sabem, né? Refinado que é refinado, já deixa like, já se inscreve no canal, já compartilha para poder abençoar a vida de mais pessoas. Então você já sabe o que tem que fazer agora, né? Compartilha e compartilha muito, porque conhecimento a gente compartilha. Um beijo, meus refinados, fiquem com Deus e até a aula de amanhã.